Você incomoda. E esse incômodo que você causa nos outros, que não é de hoje, vem trazendo consequências e repercussões negativas para a sua vida. Então, você pode estar aqui em um desses 3 seguintes cenários. O primeiro cenário, você não entende que você incomoda. E esse vídeo vai criar um boom na sua cabeça, porque você vai reconhecer N situações e além de reconhecer, então, que finalmente entender que você incomoda, você vai entender por que essa dinâmica existe na sua vida e como bloquear essas consequências negativas, porque você está em total negação. Quem sou eu para incomodar, né? Você pode ter um modelo aí mental do que é uma pessoa que provoca, que incomoda e que não, você não é assim. Te deixando então completamente à mercê do que essas pessoas incomodadas estão gerando na sua vida. Você não entendeu, não percebeu, está num grau de ingenuidade muito alto. Mas pode ser que você esteja no segundo cenário aqui, que você já percebeu que você incomoda, que você vai falar, não, Bárbara, eu não estou fazendo nada e eu incomodo. Eu estou quieto, estou calada e eu incomodo. Sempre foi assim, eu já observei. Ou só de eu estar feliz eu incomodo. Mas por que que isso acontece? Como? Por quê? Eu não me incomodo com a alegria dos outros, eu não... Então você está num nível de ingenuidade, digamos assim, né? Um nível que está ali no meio termo, mas que já é muito, muito prejudicial para a sua vida, porque você está tentando entender, e quando você tenta entender demais a pessoa que te ataca, você está tomando. Então, você vai finalmente ter as respostas de por que você sempre incomodou, por que você incomoda, e, é claro, ainda aprender a bloquear essas consequências negativas que não vêm de você, mas que vêm de fora. E talvez você esteja num terceiro ponto aqui, faça parte de um terceiro grupo de pessoas que já entendeu, eu incomodo sim. Tem gente que se irrita comigo, que, enfim, me ataca do nada à toa. Eu já percebi as pessoas são assim, eu não estou iludido com relação a isso, eu incomodo, sempre incomodei, e não estou tentando entender essas pessoas, não. Eu acho que é porque tem gente ruim mesmo, Bárbara, tem gente boa, tem gente ruim, sei lá, você criou sua própria conclusão aí, mas mesmo assim, eu não consigo evitar as consequências dessas pessoas na minha vida. Como que eu vou evitar? Aquela colega de trabalho que inventou uma fofoca, porque ela estava incomodada com o meu destaque na empresa, e eu acabei, Bárbara, perdendo o trabalho. Então, assim, esse vídeo ainda vai ser útil para mim, porque eu não estou no primeiro grupo, no segundo grupo eu já vi que existe, que eu sou gerador de incômodo, geradora de incômodo. Eu entendo que as pessoas agem assim, não estou tentando, né, entender essa dinâmica, tudo bem, o mundo é assim mesmo, mas como é que faz para eu não ser afetado negativamente? Então, esteja você no grupo 1, 2 e 3, e aqui não tem um melhor que o outro, um mais desperto ou mais inteligente que o outro. É só um momento de vida que você se encontra mesmo, tá bom? Esteja você em qualquer um desses 3 grupos, o vídeo vai te ajudar grandemente, porque o meu trabalho é te desprogramar de padrões limitantes. O que é um padrão limitante? É algo que você tem na sua mente, uma crença que não conversa com a realidade. Então, quanto mais distante você está do planeta que você vive, da dinâmica que você vive, da realidade em que você se encontra, mais problemas você terá. E é por isso que a gente não aprende a lidar com os outros, a gente não aprende sobre os gatilhos emocionais, e quando a gente fica adulto, a gente está vivendo um mundo na nossa cabeça que não corresponde ao mundo real. É para te ajudar a entender essa dinâmica, para que você fique uma pessoa cada vez mais brilhante, irradiante, próspera, feliz e, portanto, cada vez incomode mais. Mas saiba lidar com tudo isso que eu fiz o vídeo de hoje. Então, vamos embora. Vamos lá, vamos entender então, como prometido, os 3 pontos aqui desse vídeo. Nós vamos entender na primeira parte do vídeo por que você incomoda. Isso tem que ficar claro, porque é um fato. Você incomoda, ok? Então, você vai sair dessa ingenuidade de, ai, quem sou eu? Não, eu tô na minha. Você vai entender que você incomoda. Você vai entender por que que isso acontece. No segundo momento aqui do vídeo, você vai então compreender qual é a dinâmica que se estabelece, que nutre essa situação que te deixa cativo, travado na sua vida, ou que convida, então, esse incômodo
das pessoas para atuar de forma mental, emocional, física e energética na sua vida. Ou seja, como que você faz parte dessa dinâmica. Porque tem alguém incomodado com você, isso não diz de você. Você tinha que, né, virar as costas e viver sua vida. Mas não é isso que acontece. Você vai começar a entender como que você está engajando, como que você está dando combustível para que esse incômodo do outro, então, tome formas invasivas nos seus projetos, na sua parte física mesmo, gente. Às vezes invade mesmo a vida da pessoa, começa a dar errado, ou seus relacionamentos. Então, você vai entender como que você contribui para essa dinâmica e parar de contribuir. Se retirar dessa dinâmica para que a pessoa fique se coçando para lá. Ou seja, os incomodados que se retirem, né? Mas não é isso que você faz, eu sei que é tudo com boa intenção, mas ainda configura ingenuidade. E aí, você vai começar a se retirar dessa dinâmica. E no terceiro momento aqui do vídeo, então, essa conclusão final, esse arremate final. Qual é a postura de vida? Não são técnicazinhas de devolver, de provocar de volta. Não, é postura de vida. A postura de vida que faz de você uma pessoa que consiga ter destaque, que consiga ter prosperidade, que consiga ter alegria, saúde, exuberância na cara de um monte de gente que vai se incomodar, porque vão se incomodar, e sustentar isso de uma forma protegida. Você entende? Não é para você se esconder debaixo da pedra. Porque você já viu que não importa onde você se esconder, lá estarão pessoas que vão se incomodar. Não tem para onde fugir. Você nasceu, você está incomodando. É assim que acontece. Então, nesse terceiro momento, que é o arremate do vídeo, você vai entender a postura de vida, então, que você vai adotar continuamente como um traço arquetípico seu, não para ser usado de formas pontuais, mas para você absorver e integrar na sua psique e na sua forma de se conduzir na vida, que vai fazer com que você esteja blindado, esteja protegido. Então vamos lá, pessoal. Aquele grupo de pessoas que tá assim, nossa, mas eu sou, né, um pequeno camponês, uma pequena camponesa, tô aqui. Vamos acabar com essa ingenuidade. O cérebro humano, ele é um cérebro primitivo, né? Ele foi construído na luta, na fuga, gente. Então o que acontece é, quando a pessoa vê você alegre, quando ela vê você jovem, vamos supor que você tem 20 e pouquinhos anos, quando ela vê você feliz no amor, quando ela vê você calmo e centrado, vocês estão vendo? Não importa como você esteja, se esta pessoa desejar muito aquilo, mas não se sentir capaz de ter, ou não desejar fazer o movimento para ter, também denominado autorresponsabilidade, ela vai desejar te aniquilar. Eu vou repetir para você entender. A luta e a fuga. Quando o ser humano se depara com uma situação que é uma ameaça a ele, ou ele vai sair correndo, ou ele vai batalhar com aquilo. Né? E você também tem a luta e a fuga, você também tem esse cérebro primitivo. E você também observa outras pessoas que têm coisas que você não tem, que têm jeitos de ser que você não é, mas você gostaria de ter. E você também, então, sente aquele desconforto, você sente aquele incômodo. No entanto, se você já tiver uma constituição mais ética, empática, que está num nível acima do mata-mata, você olha e você fala assim, nossa, fiquei mal vendo essa pessoa tão feliz sendo que eu tô triste, né? Fiquei mal vendo essa pessoa que tem pai e mãe, meu pai e minha mãe não estão mais comigo na minha vida, seja o que for. Fiquei mal vendo essa pessoa que tá no relacionamento e eu não tô. Eu vou olhar esses dois aspectos em mim. Primeiro, eu acredito que eu posso ter isso, mesmo que eu não tenha hoje. Isso já me faz muito diferente. Se eu acredito que eu posso ter o que aquela pessoa tem, isso já me tira de uma reatividade absurda de querer aniquilar aquela pessoa, certo? Porque, peraí, ela tem, mas eu também posso ter. Mas isso não é tudo, porque uma pessoa pode observar alguém tendo aquilo que é o objeto do desejo dela, seja coisas específicas externas, ou seja,
qualidades, né? Que a maioria das pessoas não inveja coisas específicas externas, tá? A maioria das pessoas inveja estados de espírito. Qualidades ou estados de espírito. Então, eu tô vendo aquela pessoa muito feliz, muito contente com ela, muito em paz consigo mesmo. E eu tô ansiosa, ansioso, eu tô meio desesperado com umas coisas. Mas eu acho que eu consigo também ter aquela paz. Isso não é suficiente. Eu preciso também assumir a autorresponsabilidade de eu vou procurar essa paz. Eu vou seguir no meu caminho, deixar a pessoa no caminho dela e procurar a minha paz. Então, são necessários 2 pontos para simplificar. 2 pontos. Você vai ter o incômodo. A pessoa que tem um nível de consciência maior, ela continua se incomodando. Ela continua tendo gatilhos. Cada vez menos, né? Mas ela continua tendo. Só que ela fala, eu consigo ter isso. E eu vou levantar minha bunda para fazer o esforço de ter. Só que, você acha que a maior parte das pessoas no planeta tá assim? Se você acha, você tá num nível de ingenuidade muito, muito, muito federal, muito enorme, muito gigantesco. E isso tá, lascando você diariamente. Observa o planeta. Basta observar. Mas você não quer observar. Porque você fala, se eu observar que as pessoas desejam me aniquilar simplesmente porque elas não assumem a autorresponsabilidade, ou seja, porque elas querem encostar em alguém, sugar, ou elas querem ter sem merecer, se eu observar que o mundo, a maior parte é assim, eu não vou querer viver mais. Não. Para você querer viver verdadeiramente, você precisa observar as coisas como elas são. Para você entender, é esse o cenário? É. Onde eu vou encontrar, então, motivação, força, sentido neste cenário? Eu vou agir diferente. Eu vou ser uma pessoa que tem os gatilhos, mas eu vou trabalhar no meu complexo de inferioridade. Eu vou trabalhar naquela questão de que eu não sou capaz de ter as coisas. E eu vou trabalhar na autorresponsabilidade. Eu faço, aconteço, eu levanto minha bunda, eu dou um jeitinho. Eu sou uma pessoa capaz de encontrar soluções para mim. E isso, então, traz propósito, sentido, significado para a minha vida. Eu estou dirigindo a minha vida? É claro que tem vários outros fatores, né, gente? Mas, né, o motorista é você. Do seu veículo é você. Aquela pessoa, ela não quer isso. Ela quer quebrar o vidro do seu carro, entrar, ficar do lado para você levar. E se você não vai conduzir ela, se você não vai levar ela vai furar os seus pneus, ela vai atirar, ela vai te assaltar, ou pelo menos ela vai ferrar bastante o seu veículo para que você não consiga ir para frente. Meu Deus, o mundo é cruel. Não é cruel. Não é crueldade a troco de nada. É a luta e a fuga da pessoa, que não elaborou essa luta e essa fuga, porque todo mundo é primitivo, todo mundo tem o cérebro que vem do cérebro primitivo, todo mundo tem esse mecanismo, né? Todo mundo tem. Não é como se você tivesse um cérebro e a pessoa tivesse uma massa, um monte de massinha de modelar na cabeça dela, a outra tivesse geleca. Não, todo mundo tem a mesma constituição. Só que o que você faz com essa luta e essa fuga? O que você faz com esse incômodo que você sente? O que você faz com o seu impulso primitivo de aniquilar alguém que te causa dor? Você tem um nível de consciência e fala, não é essa pessoa que me causa dor. É a minha descrença em mim mesmo e a minha preguiça de ser um agente na minha própria vida. Então, a sua motivação, pessoa do grupo 1, é olhar para o mundo como ele é e falar, eu estou vendo um monte de merda, porque eu estou vendo um monte de gente reativa que não traz a responsabilidade de se conduzir para si mesmo e causa mal para os outros. Eu vou fazer diferente. Essa deve ser a sua motivação. Ou seja, você deve ter um gosto por incomodar. Incomodar da forma certa. Quando, gente, a gente tem aqui o Desprogrames, o que eu tô fazendo? Eu tô incomodando. Incomodando. Nossa, Bárbara, mas como você consegue 11 anos lidando com vídeo, com hater, com gente louca? Você chega, você expõe as programações da pessoa. A pessoa deve contra-atacar. A pessoa... Mas é para isso que eu tô aqui, para incomodar. Quando você é feliz na sua vida, é isso. Você tem que ter um gosto. Mas vocês estão entendendo o incômodo que eu tô dizendo aqui? Tem que ter um gosto.
É um gosto positivo de ir na contracorrenteza de algo que não é bom para os outros, para a humanidade. E aí existe uma ingenuidade muito grande que talvez um grupo de pessoas aqui tenha, que clicou nesse vídeo, que tem que acabar. Que se eu for bom, eu não vou incomodar. Olha para o mundo, a maior parte das pessoas não está, não quer fazer. Então, eu estou trazendo uma coisa boa. Bom para quem? Para a pessoa, não é. A pessoa que quer furar, que quer quebrar o vidro do seu carro, entrar ali dentro para você carregar ela e ainda dizer que foi você que assaltou. Vocês estão entendendo as dinâmicas que eu estou colocando aqui? Porque esse vídeo vai ficar muito grande se eu der exemplo de cada coisa. Mas você lembra aquela pessoa que você foi ajudar, que você deu uma carona e que destruiu o seu carro? Metaforicamente falando? Ou a pessoa que você escreveu todo um projeto e a pessoa falou, eu não tenho tempo, me ajuda lá na faculdade. E aí a pessoa chegou na frente e falou, eu que escrevi tudo? E aí você fala, mas será que essa pessoa é boa, ela é má, ela é boa ou ela é má? Aí você fica nessa dicotomia ultrapassada, entendeu? Da Idade Média, você fica nessa coisa antiga, datada, de a pessoa é boa, a pessoa é ruim. A pessoa é uma pessoa reativa como você. Só que ela dá vazão à reatividade dela. Porque a vida dela tem que ser feita de outras pessoas fazendo as coisas. Ela quer ser servida. Sendo que o mundo é coletivo. Ela quer ser servida. Você não serviu ela? Ou quando você ajudou, o que ela achou? Me serviu, é um servo meu. A pessoa não entende que é de igual para igual. Ela não tem consciência do coletivo. Ela não tem consciência da cooperação como uma força. Ela acha, você cooperou comigo, você foi um otário. Agora eu vou falar que fui eu que fiz tudo. Então você vai lá e você fala, eu confiei na pessoa, a pessoa me traiu. Não, você não entendeu. Você não compreendeu. Que a maior parte das pessoas é assim. É exatamente desse jeito. E aí você fica se sentindo atacado, você fica se sentindo... Não. Você vai começar a observar, e aí esse já é o segundo momento do vídeo. Quando alguém é de confiança e quando não é. Mas eu não tenho estrela na testa, professora, eu posso errar. É comum, é normal mesmo, né? Mas quando você perde a ingenuidade que a gente acabou de trabalhar aqui, de entender que você vai incomodar e de entender que a maioria quer ou escorar em você, ou pegar aquele dom, aquele talento sem ela mesma desenvolver, que isso faz parte da sobrevivência, da luta e da fuga, só que é uma coisa mal elaborada, bem mais primitivo, né? Você pode ver uma pessoa que tem muito talento na universidade, mas você não vai falar, fui eu que fiz esse trabalho. Porque você tem uma ética. A ética, gente, ela é algo que ela refina o nosso eu primitivo. A ética, o senso do grupo, refina esse mecanismo de sobrevivência que a gente tem, do mata-mata-mata, refina. Só que tem gente que não vai refinar, porque refinar significa eu queria aquele dom, aquele talento de escrever aquele projeto. Eu só consigo escrever no ChatGPT, mas o professor... Agora a gente tem uma ferramenta aqui que vão sacar se eu escrever com o ChatGPT. Se eu escrever com o ChatGPT, então eu vou roubar aquele trabalho daquela pessoa na faculdade e vou falar que eu que fiz, né? Por quê? Porque vai dar trabalho. Como que eu vou aprender? Como que eu vou aprender? Eu não vou conseguir aprender em 6 meses ser tão bom escritor ou escritora quanto aquela pessoa. Eu não vou conseguir. Eu vou ter que trabalhar isso em mim. Ser ético implica ter que trabalhar em você e não roubar do outro. Implica ter que trabalhar em você a inveja, o desconforto de que o outro tem uma qualidade maior e que ele não vai te servir, mas essas pessoas acham que todo mundo é servo delas, porque elas não têm o coletivo. E você está confiando em gente que não tem senso de coletivo e não tem ética. Bárbara, essa pessoa é uma pessoa ruim ou boa? Para com isso. É uma pessoa que não quer desenvolver. Schopenhauer dizia, tem que desenvolver.
E se você não quiser desenvolver? Você vai sair achando que todo mundo são seus servos, as pessoas são seus servos, né? Você acredita em superiores e inferiores. Toda hora eu falo que isso aqui é Matrix. Matrix não tem coletivo, não tem cooperação. Para uma pessoa ser de confiança, ela tem que estar fora da Matrix. E não é todo mundo. Se é Matrix, é consciência de massa. Não é todo mundo que vai ter essa postura. Como que você faz para observar essa dinâmica? Eu vou dar um exemplo aqui de um comentário lá no Instagram, tá? Inclusive, pessoal, sigam o Insta, que a gente faz um trabalho lá mais curtinho, né? Como é a plataforma, mas também é muito legal. Então, eu recebi um comentário lá falando assim: uma certa parente de uma certa pessoa lá da minha família, ela sempre chegava até mim e falava assim: nossa, suas unhas são tão bonitas. Parece que você não move um ar na sua vida, que você não trabalha, que você não lava uma louça, né? Parece que você tem a vida ganha. Nossa, seu cabelo tá tão bonito. Parece que você fica o dia inteiro no salão, que você não faz mais nada. Você é uma princesinha, né? Que os comentários são esses? Eles vêm disfarçados de elogio. Mas o que essa pessoa quer? Queria ser como ela, queria ter a vida dela. E, de repente, essa pessoa não tá com a vida ganha. Ela tá lavando a louça, ela tá fazendo um monte de coisa na casa, ela tá... Só que ela dá um jeito de cuidar da unha dela mesmo assim, ela dá um jeito de cuidar do cabelo mesmo assim, sei lá, ou ela nasceu com o cabelo bonito, sei lá. Ninguém sabe da vida do outro, né? Então, ela comentou lá e falou assim: nunca mais eu vou num lugar que essa pessoa está. Eu não piso onde essa pessoa está, porque ela já entendeu que isso não é elogio, que isso é carregado de eu queria ser você, mas eu não posso, eu tenho que ser eu mesmo. Você me incomoda, a sua unha bonita me incomoda, o seu cabelo bonito me incomoda. E eu não consigo segurar minha boca, né? Minha boca mexe, as palavras saem, porque é uma forma de eu querer pegar para mim sem ter. Bárbara, mas como é que a pessoa vai pegar o cabelo bonito? Como é que a pessoa vai pegar a unha bonita? Como é que a pessoa vai pegar uma vida, né? Que ela acha que é uma vida de dondoca, só falando. Como é que vocês acham? Se você se sente incomodado com o incômodo do outro, a pessoa sabe que se ela falar, nossa, que unha bonita, você não vai se incomodar. Mas se ela falar, que unha bonita, parece uma dondoca que não faz nada na vida, ela coloca um elemento de incômodo, porque ela quer ver você incomodado com o comentário dela. Vocês entendem? Ela tá lutando, ela não tá fugindo. Ela não tá fugindo, ela não tá olhando e falando, nossa, essa mulher é tão perfeita, maravilhosa, deixa eu sair daqui porque isso me dá gatilho. Ela tá lutando com você. É luta e fuga. Você é uma ameaça. Entendeu? Porque você lembra a ela que ela não tem a vida que ela queria ter. E você nem tá vivendo aquela vida. É só groselha, maluquice da cabeça da pessoa. Gatilho que nem conversa. Às vezes você tá ralando 30 vezes mais que a pessoa. Mas tem que ter um elemento que vai te incomodar com essa fala. Quando você fala, não, que isso? Ai, eu lavo muita louça assim, só que eu uso luva. Qualquer coisa, eu já falei isso aqui, mas eu tô falando de novo. Qualquer coisa que você justifica, ou um incômodo que você fica, qualquer coisa que você dá para essa pessoa, ela já... ela se incomodou. Quer te incomodar. Você incomodou a ela, ela quer te incomodar. Vocês estão entendendo? Mas você vai andar pela vida incomodando um monte de gente. Porque não diz de você, diz das próprias insatisfações da pessoa. Então, claro que tem várias formas de reagir, mas é aqui. É você realmente não se incomodar. E para isso que a gente gastou um tempo inicial no vídeo para dizer, entenda que você incomoda. Não ache que se você for bonzinho com tudo, com todo mundo, você não vai incomodar ainda mais. Tem um vídeo aqui no canal. Por que você irrita? Por que a pessoa fica pior quando você ajuda? Quanto mais você ajuda, pior ela fica com você. Você irrita a pessoa que quer uma amizade com você e você não quer. Você irrita a pessoa
que não quer ver você feliz, você irrita a pessoa porque você tá quietinho no seu canto. Porque ela acha, nossa, essa pessoa não precisa de mim, eu quero que ela precise de mim. Porque cada um tem seus gatilhos de escassez. Tem gente que quer ser precisado e você não precisa dela. Nossa, mas eu nunca mexi com ela. É por isso. Porque todo mundo que atazana ela deixa em paz. Mas você não vai lá na mesa do trabalho dela toda hora. Você tá no seu trabalhinho. Ah, incomodou? Porque ela tem um gatilho de eu preciso que precisem de mim. Eu preciso ser popular. Essa é a única pessoa do serviço que não precisa de mim? Ela vai precisar. Então eu vou lá na mesa dela e vou encher o saco dela. Eu vou fazer ela precisar de mim. Gente, tem N possibilidades. Cada pessoa tem uma falta, tem uma escassez. Só que você que tem um nível de consciência maior, você não sai por aí falando, ah, você vai me dar isso, e você vai me dar aquilo ali, você vai me dar o que meu pai não me deu, você vai me dar a atenção que minha mãe não me deu, você vai me dar o carinho que meu avô não me deu. Você não sai fazendo isso aí. Você sente os gatilhos. Mas você não atribui a todo mundo papel de te preencher. Mas eles atribuem. Quem são eles? Pessoas que não vão fazer o trabalho interior. É uma pessoa boa, é uma pessoa ruim, é uma pessoa boa, é uma pessoa ruim. Não. Se você não fizer o trabalho interior, você também fica um reativo e causa problema para os outros, né? Então, é disposição de trazer para si o que é seu. O que é seu. Só o que é seu, mas o que é seu. Então, observe, existem muitas formas de reagir, mas é aqui dentro. Então, particularmente, voltando nesse exemplo, para também não ficar teórico. Então, essa pessoa tá, nossa, você tem unha de dondoca. Você não deve, né, pegar numa louça, não deve fazer nada. Ah, é? Tá, entendi. Isso é um grande nada. O Daniel Radcliffe, que fez o Harry Potter, ele ainda estava novinho, né, na época do Harry Potter ali, agora ele já tá mais velho, né? Mas naquela época do Harry mesmo, acho que estava nos últimos filmes, uma repórter chegou para ele e falou assim, você é a criança mais rica do Reino Unido e tal. Aí, o que você acha disso? Ele falou, você é a criança mais rica do Reino Unido. E aí ele pegou e falou assim, oh, ok, alright then. Uma coisa assim, eu não lembro porque, né, não foi recente, mas ele falou alguma coisa bem britânica, bem British. Ele falou assim, oh, ok, alright then, ok. You are the richest teenager in Britain? Really? Yes. Oh, right, okay. Tipo, hã? Entendeu? Tipo, ah, ok. Ah, é? Ah, entendi. Porque não afetou ele em nada. E quando você recebe, se você é a criança mais rica do Reino Unido, essa pessoa tá falando assim, o que você acha disso? Né? Então, é papel jornalístico, às vezes, desses paparazzi, dessas pessoas, incomodar a pessoa. E falou, ah, ok, alright, then. Tipo, Tipo, nem ele sabia, entendeu? Então, e tipo, não é relevante, né? Então, a minha unha é unha de dondoca? Parece que eu não faço nada da minha vida? Ah, ok, alright then. Sabe, tipo assim, não entrega. Por quê? Porque é maluquice da cabeça do outro? É gatilho do outro que quer ter uma vida de dondoca? Você tá entendendo? Não tem o que entregar. Só que isso aqui... Ai, Bárbara, às vezes eu devolvo o constrangimento. Tá bom, às vezes é uma pessoa que foi te humilhar, e aí você pode dar uma tirada meio ácida se você estiver no mood, mas aqui não mexeu, você tá entendendo? Então, às vezes a gente pode ser irônico, tá tudo certo, você vai ser do seu jeito. Mas por que eu tô dando esse exemplo do menino? Ou por esse exemplo de, porque isso também é muito recorrente nas metáforas que o Eckhart Tolle conta dos gurus espirituais. Que toda uma vila, todo um vilarejo se virou contra um guru espiritual, inventaram histórias sobre ele, que ele tinha engravidado uma das discípulas, e ele não tinha feito nada disso, era um mestre mesmo, muito evoluído, mas toda vez que alguém batia na porta dele pra xingar ele falava, oh, is that so? Tipo assim, é isso, então,
Ele não mentia, ele não desmentia. Você vai falar assim, não, Bárbara, mas o cara tinha que ter se defendido. Ele tinha que ter brigado contra aquilo que não era verdade contra ele. Mas é uma metáfora, gente. É uma história para ilustrar a não reatividade. Então, é claro, tem uma pessoa te processando por injusta causa, você vai arrumar seu advogado, você vai combater aquilo. Mas não é aqui, porque não diz de você. Então, você vai, em muitos casos, tomar as providências, né? Para, olha, isso aqui precisa ser provado que não é. Agora, minha unha é de dondoca. Eu tenho que provar que minha unha não é de dondoca? Isso é maluquice da cabeça da pessoa que quer que eu me incomode, que quer que eu me defenda. Falar, ó a dondoca. Você pode brincar. Você fala assim, é mesmo a dondoca aqui. Entendeu? Ou não, ou você pode, is that so? O importante é aqui dentro você compreender. E por que a gente fala de confiar nas pessoas? Eu dei exemplos um pouco diferentes aqui, que não é só esse ataque de inveja, que é também você confiar no outro, e o outro pegar sua apresentação no trabalho. Bárbara, esse é um vídeo sobre combater inveja ou esse é um vídeo sobre pessoas falsas? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Por quê? Porque quando a pessoa fala, nossa, que unha de dondoca, e você fica machucado, você confiava que aquela pessoa não fosse ser reativa. Você confiava que aquela pessoa fosse te tratar melhor. Não é para sair confiando assim. Gente, o ser humano, puramente humano, demasiado humano, como dizia Nietzsche, né? O demasiado humano, ele não é de confiança. Porque não é demasiado humano colocar a ética acima do ego. E o demasiado humano se expressa constantemente. Ele domina. Por isso que Nietzsche falava, você vai ser só humano? Você tem que ser além homem. Você tem que ultrapassar. E quantas pessoas falam, não, o ser humano é assim mesmo. O ser humano é egoísta, o ser humano é invejoso, o ser humano é reativo. Eu só estou sendo um ser humano. Esse é o problema. Você tem que ultrapassar. Então, se a gente fosse ser humano, a gente vai voltar para a época do uga-uga. Uga-uga-uga. Eu vou, tacar um bastão da árvore na sua cabeça, vou te arrastar para a caverna. Porque eles já eram seres humanos, não era não? Ele já era ser humano, o Neandertal, já era tudo ser humano. Então, o cérebro continuou daquele jeito. Eu tô vendo uma coisa que me incomoda, eu vou matar, eu vou aniquilar. A forma que eu tenho é verbal hoje. Eu não vou pegar e pá! Tem gente que faz isso, né? Não é muito recomendado, não. Então, eu vou fazer verbal. Eu vou destruir aquela pessoa verbalmente. Eu vou sabotar aquela pessoa verbalmente, porque eu vou ter acesso através do verbo, que o verbo é o criador de tudo, eu vou acesso através da minha palavra, nas emoções, nas reações daquela pessoa. E aí você fica triste, né? Você fica afetado. Nossa, as pessoas são tão ruins, eu saí de casa, eu tava tão feliz, eu tava tão bonita, fiz as minhas unhas, e cheguei lá, a mulher, o que tem? Ela tá doida pra ter uma vida de dondoca. E ela viu em você um elemento visual que traduziu esse recalque dela. Is that so? Tá. Alright then. Porque não é você, ela nem tá te enxergando, meu amor. Mas não. Você. Nossa, não pode se confiar em mais ninguém. Não pode. Para com isso. Você tem que ser sensível para as coisas boas. Sensível para as coisas que te enaltecem. E insensível para aquilo que não diz de você. Gente, imagina se a gente fosse sensível com tudo que é trevoso. Né? Como é que vai fazer? Nesse exato momento, tem coisas horríveis acontecendo no planeta. Se você fosse sintonizar com gente que tá maltratando o bicho, que tá fazendo coisas horrorosas. Ai, Bárbara, eu não posso nem pensar. Pois é, porque você tem que botar essa sensibilidade no que é bom. Trabalhando o seu universo interior para aprender que você é capaz, lembra os 2 elementos? E para tomar responsabilidade sobre sua vida. Fazer disso a sua motivação. Eu não vou fazer parte de um grupo de pessoas que está reativo, vou fazer parte de um outro grupo que está crescendo a nível planetário. Então é essa ingenuidade, essa confiança no demasiado humano. Você está confiando de que a pessoa vai ter um monte de gatilhos
que você vai gerar, porque você é um gerador de gatilhos, só de estar nessa vida você já é. Você vai gerar um monte de gatilho nas pessoas por aí e elas não vão reagir. Então você está confiando que todo mundo tem esse nível de consciência, que todo mundo tem essa ética, que todo mundo vai falar, nossa, eu gostaria muito de ter aquilo, mas eu vou ter que ralar para ter. Eu não posso, através do meu verbo, roubar, subtrair ou aniquilar. Você está confiando nisso. Né? E aí não é o planeta que você está. Então observe as pessoas são más, a Bárbara tá falando que todo mundo é ruim. Não é isso, não. Isso é um pensamento assim pensamento, né, muito minúsculo. Vamos entender do que a gente está falando. A nossa constituição demasiado humana é assim. A gente tem que ter algo além homem. A gente tem que ter algo que é aumentar o nosso nível consciencial. Então Nietzsche falava do além homem. Né? Algumas pessoas vão falar dessa supraconsciência, outras vão falar de um eu espiritual, não importa o nome que você der. Eu vejo como amor, ser amoroso. Eu vejo naquela pessoa, uma pessoa que eu falo assim, meu Deus, eu queria muito aquilo. Eu não tenho tempo na minha vida para desenvolver aquilo, eu não tenho aquelas habilidades, eu queria muito ter aquela vida, mas eu escolhi uma outra vida. E aquilo me dá gatilhos. Que essa pessoa siga o caminho dela, abençoado. E, de repente, o encontro com essa pessoa me inspira de que eu estou recalcando algumas coisas, eu estou com medo de não conseguir, deixa eu ir trabalhar isso. Isso não é demasiado humano. O humano não opta por isso. O humano opta por realmente fugir, sair correndo ou atacar. É o primitivo em nós que é assim. Mas quanto maior o nível de amor, mais capaz a gente se torna. E mais, quando a gente percebe o outro sendo capaz, melhor a gente fica, né? Melhor, não mais melhor, porque eu comecei por um lado, melhor a gente fica com aquilo. Mas isso não é demasiado humano e jamais será. Então, quais são as pessoas que vão querer isso? Porque para você trabalhar coisas nesse nível de profundidade, você vai ficar sozinho. É a primeira coisa que vai acontecer com você. Quantas pessoas estão topando ficar sozinhas? Quantas? Já percebeu o quão sozinho você ficou quando você começou a se desenvolver? Porque você falou, caraca, não vai dar. É eu comigo. Então você vai passar por um momento sozinho, você vai passar por uma noite escura da alma, você vai passar por, meu Deus, eu achei que eu tava a rainha da cocada, o rei da cocada, e eu tô dando muito vacilo. Você vai passar por ver coisas em você que você não quer ver. E você acha que demasiado humano faz isso? Ele olha e fala, eu quero, eu não tenho condição de ter, eu não vou lutar para ter, então eu vou acabar com sua vida. Né? Eu vou, sei lá, ter um professor maravilhoso na universidade, é um caso das meninas que eu atendi. Uma professora maravilhosa na universidade. As outras professoras denunciaram ela, inventaram um negócio e denunciaram ela. Você tá entendendo? E eu coloco na consulta individual, eu abro as cartas, eu vi que era falso, porque você vê que é falso. Foi uma denúncia falsa, foi uma traição. Então juntou uma mulherada lá, professora universitária, gente que tem, bagagem cultural, conhecimento, né? Inventaram uma coisa, denunciaram ela saiu da universidade. Nossa, bando de mulher ruim. Você pode traduzir assim, também não vai estar errado, é uma tradução que você tem, né? Mas é um monte de gente que se sentiu ameaçado, olha o cérebro primitivo, se sentiu ameaçado por aquele destaque daquela pessoa. A sala de aula dessa professora lotava e as dela não. Então não era para essas professoras ter olhado e falar, meu Deus, vamos aprender com essa menina aí, vamos aprender com essa mulher, o que ela tá fazendo? Minha sala de aula tá ficando vazia. Mas elas querem pôr esforço, elas querem aprender? Não. Então o mundo é este, em que muita gente não quer se trabalhar. Porque é desafiador, porque você fica sozinho, porque se alguma merda acontecer foi você que fez. Né? Mas a autorresponsabilidade, isso não existe, porque eu sou o reizinho, eu sou a rainha. E eu tenho que ser servido. Eu não tenho que fazer, eu tenho que receber. Take, 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 take. Never give, né? Só pra mim. Todo mundo é meu servo. Então, vamos entender que essa é a dinâmica. Você vai confiar em pessoas que não te procuram só pra obter coisas. Que querem saber como é que você tá. Né? Que gostam da sua companhia. Que vão ser sinceras. Olha, fulano,
Infelizmente, eu não consigo te ajudar nisso. Não é gente que promete, 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 quando chega lá não dá. É muito mais sincero, né? Olha, eu não consigo te ajudar nisso aqui, não. Mas eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. Você vai começar a entender como é a troca com pessoas saudáveis. Porque a maior parte do mundo não é. Mas existem essas pessoas, né? Que não vão falar e não vão entregar. Mas você vê que a maioria fala e não entrega. Por quê? Não é tão mais fácil não prometer? Mas não. Quer ganhar a sua confiança, mas não quer entregar nada. Isso nos relacionamentos é o que mais tem. Mas no trabalho também, no profissional também. Quantas pessoas você contrata falando, eu faço, eu aconteço. Quando você vê, você tá fazendo o trabalho da pessoa. Quem tem empresa sabe, né? Em algum momento você vai começar a encontrar bons profissionais, mas não é tão fácil. Porque as pessoas vendem o peixe, tudo é marketing. Mas fazer não faz. Não é assim? Então, é isso. Porque elas estão promovendo um trabalho, mas no fundo, toda a psique, toda a constituição dela é, eu vou ser servido. Então ela tá assim, esse cliente vai me servir. Esse cliente vai me pagar. E quando o cliente paga a ele fala, vou fazer nem o básico. Né? A lei do menor esforço. Você vai confiar nessas pessoas que estão na lei do menor esforço? Você vai confiar nessas pessoas que só tomam, que não dão, que não entregam, que só pegam? Não é tão difícil observar. Gente, essas pessoas, elas não disfarçam os comportamentos. Elas fazem coisas para te incomodar. Elas testam você para ver o nível de acesso que você dá. E é complicado, porque eu sou uma pessoa que acredita no amor. Então, quando eu faço um vídeo desse, algumas pessoas com a mente muito literal vai falar, a Bárbara tá jogando um grupo de pessoas do planeta contra o outro, né? Ela tá fazendo... Não, eu tô falando o que acontece. E eu acabei de falar 300 vezes, não é bons versus maus. Pessoas evoluídas e involuídas são escolhas. O que você escolhe se transforma em você, né? Isso que faz da gente muito único. Mas existem padrões. E esses são os maiores padrões que a gente está vendo aqui hoje. O padrão da pessoa que não quer desenvolver nela porque dá trabalho. Então ela ou vai pegar de você ou vai te aniquilar. E depois ela vai falar que tá sozinha, sem amigos, que tá difícil. E aí quando ela quer receber afeto e amor, ela não vai ter. Né? Porque ela teve alguns serventes, algumas pessoas que serviam a ela, que geralmente eram pessoas muito empáticas, mas muito ingênuas. E quantas vezes, quando a pessoa é ingênua, ela tá servindo. Ela não tá tendo uma troca amorosa. Ela tá servindo. De um lado, essa pessoa quer ser servida, do outro, essa pessoa tá desesperada para ser amada. Então, né? Então, você vai quebrar esse ciclo. Não é difícil observar. Não é difícil observar. E não é para você se culpar, Bárbara, eu confiei em gente que me passou a perna, então esse vídeo tá me culpando. Não, meu amor, é o contrário. É para você não fazer mais. É para você entender toda a dinâmica que acontece aqui, que tem sim uma explicação que vem do nosso eu primitivo, mas que tem sim a escolha de transpor isso. Né? O ser humano é o animal que a gente conhece hoje, que podem ter outros aí, né? Tá muito nesse questionamento se tem outras vidas aí fora, mas do que a gente viu até hoje, vamos dizer assim, enquanto humanidade, é um animal que tem mais nível de consciência, que é mais livre para escolher, fora do instinto primitivo, só que dá trabalho. Gente, é um instinto primitivo. Ou eu vou pegar para mim, ou eu vou aniquilar. Olha o mundo como era uma barbárie, né? Eu vou pegar, eu vou aniquilar, eu vou pegar, eu vou aniquilar. A gente saiu disso há pouco tempo. E tem muito disso acontecendo em muitos cantos do planeta, né? E até na cidade grande tem, claro que tem. Eu vou pegar pra mim, se eu não conseguir, se você não me servir, eu vou te aniquilar. E só que tem gente traduzindo isso pra, se você não for minha amiga, eu vou te aniquilar. Se você não for meu amante, eu vou te aniquilar. Que amizade é essa? Que amor é esse? Não é amizade, não é amor. É você sendo um servo da pessoa. Aquela pessoa nunca quis um amigo, nunca quis um amor.
Nunca quis um lover, né? Nunca quis uma amiga. Queria ser servido, servida. O ego da pessoa tá sobrepujando o próprio coração. E aí, quando eu falo que desprogramar é um ato de amor, o que as pessoas pensam? Que o amor, ninguém entende o que é o amor, não. Acha que o amor é ser bonzinho, né? Me incomoda ver uma pessoa que está trilhando o seu caminho. É isso, gente. Porque eu não quero trilhar, eu quero ser carregado, carregada. Então, se eu tô vendo alguém trilhando o próprio caminho, já bastou. Agora, é opcional que você caminhe o seu caminho? Não é opcional. Você está aqui para isso, você está fazendo um ótimo trabalho. Então, você vai parar de se incomodar com o incômodo do outro. E vai parar de confiar em pessoas que não trazem atitudes éticas, respeitosas. É muito diferente a pessoa que não tá num dia bom, mas ela é uma pessoa confiável. Ela vai falar, ai, amigo, ó, hoje eu tô péssima. Eu tô avisando, desculpa, eu tô mal. Hoje eu tô ventando, é diferente. Entendeu? Ou se ela chegar a falar alguma coisa, ela vai falar, nossa, que vacilo que eu dei, eu não quis. É diferente. Você sabe sim. Você sabe sim quando você queria confiar naquela pessoa, né? Porque você tá se sentindo sozinho, porque você projetou alguma coisa de pai e mãe ali, você sabe. E quando a pessoa se mostra de confiança, ela não precisa gerar desconforto em você o tempo todo, não. Então, confia na sua intuição, no que você tá vendo, no que você tá percebendo. E entenda, né? Cara feia, você não vai ter medo de cara feia mais. Né? Porque a pessoa, quanto mais ela tem que te assustar, quanto mais ela tem que te impressionar e mais ela tem que jogar um shade, uma coisa ácida ali, quanto pior é a situação, toda vez que te encontra, jogar uma coisa, fazer você se sentir mal, você sabe que é uma pessoa muito carente. E ela tá carente de atenção, ela tá carente de carinho, ela tá carente de cuidado. E não vai ser você que vai abrir as portas para isso. Porque a pessoa, quando ela tá carente, ela tem que procurar amigos, e não é assim que se faz amigos, né? Então, você não foi poupado. Você foi poupado das coisas que você passou? Você não foi. Então, você tem que ficar poupando, confiando em gente que tá te tratando de forma perniciosa, esquisita? Não. Então, assista esse vídeo mais uma vez. Entenda que não é para temer o mundo, é o contrário. Entendendo o mundo como ele é, você pode achar a motivação verdadeira dentro de você. Não é para ter dó, não é para ter raiva, não é para se sentir superior, não é para se sentir inferior. É entender a dinâmica. Você já esteve aí também. Quando você se vê pegado pelo seu ego, você fala assim, meu Deus do céu. Eu tô subindo a cabeça um negócio aqui, uma raiva, eu tô, sei lá, eu ganhei um dinheiro a mais, já tô me achando tal, destratei uma pessoa, que é isso? Eu não sou assim, eu não quero ser assim, você tem que ter autodomínio. Mas se você nunca tem autodomínio, e é o que essas pessoas fazem, elas nunca puxam o freio delas. Vai ficando sem limite, né? Uns mais, outros menos, mas é de confiança? Tem que sair confiando em todo mundo? Não. Tem que entender que as pessoas, elas se mimam mais, elas mimam mais o ego delas, e outras pessoas freiam mais esse ego, por um nível de consciência maior, por um espírito de coletividade e o amor verdadeiro, que não é bonzinho, né? Quando a gente fala de amor, as pessoas pensam, nossa, uma pessoa que falando, o amor, né? Where is the love? O amor. É uma pessoa boazinha, não é boazinha. É uma pessoa consciente. Quanto mais consciente, mais sábia, porque mais ela enxerga e consegue entregar aquilo que é coerente na situação. Não é coerente você me tratar mal, sendo que eu não fiz nada pra você. Então você não vai ter nada de mim. E nenhum gatilho sequer. E é isso que eu desejo pra você. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu joinha e hypa, gente. Vamos hypar os vídeos aqui do canal para que eles cheguem até mais pessoas, e comente, porque o seu comentário é o novo ouro da internet. Comentário é engajamento, gente. Então comente aqui se você não entendeu alguma parte do vídeo, se você tem sugestão para próximos vídeos, os insights e as experiências de vida que você relembrou assistindo aqui, e compartilha com esse seu amigo, pelo menos com um amigo, gente. Vai lá no seu Insta e manda pelo menos uma DM, um direct para algum dos seus amigos, e vai falar assim, olha, essa mulher me ajudou aqui, acho que isso pode te ajudar, porque ajuda muito o canal também. E se você sente que você está muito ingênuo, que você precisa se desprogramar de padrões mais profundos, né, para ter essa confiança na vida e não cair nessas dinâmicas perniciosas, dar um fim, dar um basta nisso e realmente ativar
a sua coragem, a sua potência, o seu centramento e equilíbrio interior, vem comigo no curso de Desprogramação de Crenças Limitantes. São 50 aulas, a gente vai varrer cada cantinho dessas crenças limitantes para te alinhar com o seu caminho e não perder tempo com essas distrações que querem te desalinhar. Então, o link está aqui, você vai ser muito bem-vindo. E além disso, para os terapeutas, pessoas que trabalham com saúde mental de todas as formas, esse curso é reconhecido pelo Ministério da Educação, porque aqui a gente é muito chique. Então, você vai ter o seu certificado com selo do MEC, o que já vai agregar ainda mais ao seu currículo. Um beijo, pessoal, e até a próxima.